Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha, sou assessor de comunicação da Unimed Lençóis Paulista e este é mais um vídeo do programa Unimed e Você. Hoje eu vou conversar com o médico urologista Dr. Daniel Molinar, que vai falar um pouco para nós sobre ejaculação precoce e sobre a impotência sexual masculina. Dr. Daniel, um prazer ter o senhor aqui novamente para falar sobre esses dois temas muito importantes. Boa tarde, eu agradeço mais uma vez o convite. É um assunto que interessa a todos os homens e a todas as mulheres também. Não é Sem um dúvida. assunto só masculino, mas estamos aí para desvendar algum mistério que ainda haja. Daqui a pouquinho a gente já começa então. Pessoal, lembrando que esse material vai estar disponível nas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também no nosso site. Outra informação importante é que os dados para contato com o Dr. Daniel Molinar estarão na descrição desse vídeo. Você que se interessou por esse assunto ou por algum outro assunto, principalmente focado na saúde do homem, pode estar entrando lá e agendando uma consulta. Você que tem uma crítica, uma sugestão, um elogio, também pode estar fazendo isso através do nosso e-mail comunicacão@unimedlp.coop.br. Vamos lá então, né, doutor Daniel, falar um pouquinho. Vamos lá. Doutor, sempre, né, a nossa primeira pergunta, o senhor já participou de alguns episódios conosco, é sobre a formação do nosso entrevistado. Então tem um pessoal que já assistiu, vai reforçar a formação do senhor, e quem está vendo o primeiro vídeo vai ficar sabendo como que foi a formação do doutor Daniel Molinar, por favor. Bem, eu sou natural de Uberaba, Minas Gerais, mas paulista já de coração. Eu estou em São Paulo já desde 1973, onde eu estudei no colégio diocesano, colégio marista em Uberaba. Fui transferido para o colégio arquidiocesano em São Paulo, também marista, e fiquei em São Paulo até 79, quando fui fazer medicina na USP, lá em Ribeirão Preto. Terminei minha residência em 89. E desde 89 eu estou aqui em Lençóis Paulista fazendo a minha clínica. Ótimo. É isso aí. É pra ver que tem bagagem, né, doutor? Tem um tempinho já. Vamos lá, então, doutor, falar primeiro sobre a impotência sexual masculina. E a primeira pergunta é, o que é impotência sexual masculina? Esse é um assunto que interessa a todos. Por definição, hoje, a gente não usa muito a palavra impotência sexual. Por isso caracteriza assim, algo pejorativo. A gente usa o termo disfunção erétil, disfunção sexual, que engloba vários temas aí. Mas é aquela incapacidade que a pessoa tem, no caso o homem especificamente que nós estamos tratando aqui hoje, de ter um desempenho sexual que seja prazeroso para ele e para a companheira, certo? Então é dessa forma que a gente vê. Existem dois tipos de disfunção, que são do latim acoende e a generandi. Acoende é aquela que você não consegue ter a ereção para ter uma relação sexual prazerosa. E a generandi é aquela impotência que você é uma pessoa que é estéril ou é infértil. É dessa forma que a gente vê. E hoje nós vamos tratar especificamente, o escopo aqui é a parte de ereção. Sim. Certo? Que é a impotência coende, como a gente fala. E, doutor, falando então sobre ereção, como acontece a ereção no pênis do homem? Então, a ereção, na verdade, ela se inicia com um estímulo neurológico que parte do cérebro, de uma região que a gente chama de hipotálamo, e também tem um componente frontal, que é onde fica a nossa vida de relações, sejam sociais, sejam sexuais e tudo mais. Então, a partir desse estímulo, esse estímulo corre então pela medula, que fica no interior da nossa coluna, e ele vai até embaixo, junto ao osso sacro, muito próximo lá da próstata, que é um chamado nervo pudendo. E ele então vai fazer toda a inervação do corpo cavernoso. O corpo cavernoso, para as pessoas terem uma noção assim bem simples, é como se fosse uma esponja que é de um tamanho menor e seca. Quando ela é inundada de água, vamos dizer que no caso é o sangue, essa esponja então começa a crescer. E ela tem um crescimento até um ponto que há uma cobertura elástica debaixo da pele do pênis, que a gente chama de túnica albugínea, que faz com que o pênis se alongue conforme o sangue vai chegando. Então, em condições normais, o pênis é flácido. Aquela quantidade de sangue que ele recebe é só para nutrir. Então são os nutrientes e o próprio oxigênio, troca gasosa, tudo isso.
Quando há esse estímulo, seja ele visual, mental ou tátil, vamos supor, de manipulação do órgão sexual, isso faz com que haja uma vasodilatação. Então, entre termos bem simples, leigo, não vou falar aqui termo médico, nem científico, porque não é o intuito, é como se as veias começassem a se abrir, e como a pressão arterial dentro do nosso corpo é muito maior que a pressão dentro do pênis, logo começa a encher o pênis. Eu sempre faço uma comparação com uma represa. A partir do momento que as comportas são fechadas, o lago começa a se formar. Então ele começa a encher, e com essa compressão que sofre, porque o pênis começa a crescer, veias que estão abaixo dessa capa fibrosa começam então a ser apertadas, e com isso fica difícil do sangue escapar do pênis. Então, muitos homens, e você pode mesmo ver isso, conforme o seu coração vai batendo, nas batidas do coração, o pênis vai crescendo, subindo. E com isso fica difícil do sangue escapar de dentro do pênis, e você então mantém a rigidez. Então é um processo que é neurovascular. Então tem que haver um estímulo, primeiro neurológico, para que as artérias então respondam a esse estímulo neurológico e se dilatem. Nessa dilatação é que vai fazer com que o sangue entre, inunde todo o pênis e ele então cresça. Perfeito. E doutor, e quando a gente fala dessa disfunção, né, que o senhor nos ensinou logo na primeira pergunta, quais são os motivos, os principais motivos, as principais causas para a disfunção erétil no homem? Então, tudo assim, exceto que se for um trauma, e aqui eu quero fazer um parênteses, quem sofre um trauma raquimedular, ou enforcado, vamos dizer assim, ou uma pessoa que tenha tido a sua medula seccionada, se não morrer, ou se tiver em vias de morrer, ele vai ter uma ereção, que na verdade é um priapismo, né? Então isso acontece, nós temos então as causas que são neurológicas, as vasculares, as endócrinas e por fim as psicogênicas. Para você deixar assim bem explicado que para o paciente que a causa dele é psicogênica, você tem que afastar todas as outras. Então tem uma série de estudos que você faz, tudo isso. Quando é um paciente abaixo dos 50 anos de idade, é raro você ter algum problema já neurovascular. Geralmente, abaixo dos 40 anos, 50 que seja, as causas mais frequentemente são psicogênicas. Então, foi uma relação onde ele não se deu bem, aí ele passa a ficar com receio de tentar ter uma nova relação, e isso vai se avolumando e acaba complicando a vida da pessoa em si ou do próprio casal, certo? Então, basicamente são essas 4 causas aí. Perfeito. E, doutor, desculpa, tá tocando, doutor? Precisa atender? Não? Tranquilo? É que às vezes, ainda mais que o senhor faz muita cirurgia, vai que... Vamos lá, então. Desculpa, Gustavão, vou voltar aqui, tá? Doutor, então a gente pode afirmar que a idade é um fator que influencia na disfunção erétil? Não é um fator predisponente, mas pode desencadear. É uma coisa completamente... Tem pacientes hoje com 70, 75 anos que têm uma vida sexual ativa. Que seja lá uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Mas se isso completa o casal, é perfeitamente normal. Não é porque você não tenha 2, 3 relações por semana que você está tendo algum problema que você precisa procurar o médico. Não é assim. Eu sempre digo que é muito mais fácil você tratar uma disfunção sexual de um casal do que de uma pessoa que é solteira. Porque é um problema, se é que a gente pode chamar assim, que envolve o casal. Sim. Não é uma pessoa única, tá certo? Sem dúvida. Porque muitas vezes há um desencontro, uma brincadeira que a esposa tenha feito com ele ou vice-versa. E isso acaba prejudicando. E isso vai se somando até um dia que ele realmente não consegue mais ter. Agora, existe uma porcentagem que eles vão procurar porque a esposa insiste em que vá procurar alguma coisa, porque acha que alguma coisa está acontecendo. Ou é a perda do afeto, ou ela não está se sentindo mais atraente a ele. É uma série de coisas, certo? Então, você precisa fazer uma história clínica muito bem feita, um exame clínico muito bem feito. Hoje até brinco que raramente os médicos hoje estão colocando a mão no paciente. Um simples, exceto o cardiologista que vive especificamente da ausculta do coração,
Mas os modos, principalmente o pessoal da área cirúrgica, raramente põe a mão no paciente. Hoje, com a medicina, entre aspas, tão evoluída, Sim. Primeiro que existe o medo do médico de sofrer alguma ação civil. E, mas o doutor não pediu tal exame, o doutor não pediu tal exame. E ele fala assim, não, mas eu não vi sentido nenhum em pedir esse exame, eu examinei o paciente. Então, hoje tá difícil a medicina, hoje não está fácil. O pessoal novo que está chegando é um pessoal que está muito relacionado com tecnologia e a solicitação de exame é muito grande, talvez até para se defender de alguma coisa que possa vir a acontecer no futuro, né? Mas raramente estão botando a mão no paciente. Então, uma história clínica bem dirigida, um exame clínico bem feito, você já pode conseguir bastante coisa com isso aí. É evidente que eu sempre começo a consulta perguntando se o paciente tem alguma queixa cardiológica, se ele se cansa fácil, se há um sobrepeso, porque a artéria peniana, aquela que leva sangue para o pênis, ela é um pouquinho menor do que a coronária, que são as artérias do coração. Então, se o paciente tem uma dor do peito, quando faz um esforço físico, e a relação sexual é um esforço físico, despende energia. Então, começa a acontecer isso, uma coisa pode levar a outra no sentido assim de facilitar o diagnóstico. Porque se está havendo alguma obstrução que está levando o homem a ter uma disfunção erétil, e seja lá ela a causa vascular, ele muito provavelmente já deve ter alguma coisa também a nível da coronária. Entendi. Então pode ser um sinal de que vai acontecer um infarto ou vice-versa. Sim. Certo? Então existe depois uma série de exames bioquímicos que você faz de laboratório, essa coisa toda. Mas é um assunto interessante, mas é interessante mais ainda que venha o casal para consulta. Porque muitas vezes... O senhor recomenda que venha o... Sempre. Que legal. Porque fica mais fácil, muitas vezes você pode orientar a esposa em determinados pontos que o próprio marido não sabe se explicar. Sim. Tá certo? E isso torna a coisa mais confidente, mais assim, bacana, no sentido desse tripé funcionar. Sim. O casal mais o médico. Sim. Porque se vem só ele, é diferente, a conversa é outra. Sim, claro. Muitas vezes não se explica direito, entendeu? É interessante o assunto. E doutor, quando o senhor consegue identificar que é um problema psicológico e não físico, existe a possibilidade de encaminhamento para psicólogo ou psiquiatra, esse tipo de situação? É comum acontecer no seu consultório? Sim, porque é interessante que existe muitas vezes, principalmente na causa psicogênica, algo do passado que pode agora estar se mostrando. E cabe ao psiquiatra, ao psicólogo, nos ajudar nesse sentido, porque o que eu posso fazer, até onde eu posso ir, é na parte orgânica. Sim. Muitas vezes envolve uma psicoterapia. Psicoterapia você não faz em 15 minutos. Isso demanda tempo, vários retornos, várias sessões, né? Para tirar do fundo lá aquilo que está incomodando o paciente. Eu sempre falo que essa vida sexual muitas vezes é uma panela de pressão. Aquilo vai entrando em ebulição, a hora tem que vazar. Qual é a válvula que muitas vezes escapa? É um derrame cerebral, é um infarto do miocárdio, é uma disfunção erétil. Então são coisas que não é só passar Viagra, não. Entendeu? É isso que é interessante, mas não pode ser assim... muito mais fácil passar uma receita, vai para casa, toma isso aí, 10 minutinhos antes da relação e toca a sua vida. Não funciona assim. Que legal. E doutor, aproveitando, era um dos assuntos, o senhor já tocou nele, que são os medicamentos. Como funcionam esses medicamentos para combater, né, a disfunção erétil? Isso. Para haver essa dilatação das veias para o sangue inundar o pênis, a necessidade de um gás que é o óxido nitroso. Ele é liberado pelas células que cobrem os vasos, que seria lá aqueles buraquinhos da esponja. Sim. Esses buraquinhos têm uma composição na sua parede de vasos, de células chamadas células endoteliais. E são elas, através de um estímulo neurológico, que vão liberar essa substância. E essa substância é um potente vasodilatador. Então ele faz com que o vaso abra, o sangue inunde o pênis e ali se forma então uma ereção plena, uma rigidez boa no sentido de conseguir fazer a penetração. E essas medicações hoje, a monoterapia como a gente fala, no caso aí o mais conhecido é o Viagra, ele tem uma ação sobre uma enzima que
Assim que o óxido nitroso é liberado, essa enzima vai e quebra. Então, essa medicação bloqueia a ação dessa enzima. Então, tem uma quantidade maior de óxido nitroso e com isso há uma vasodilatação plena e uma ereção boa. Então, é assim que começou essas medicações, nesse sentido. E doutor, quais os riscos, né, da automedicação? A gente está falando o Viagra, né, como o senhor comentou, que é o mais conhecido. Qual o risco do uso do Viagra e de medicamentos para combater a disfunção erétil sem a orientação do médico? Muita coisa, até há pouco tempo atrás, hoje eu não sei mais se há, que era o tal do Viagra paraguaio. Até isso. Tinha muito isso aí, há uns 5, 10 anos atrás tinha. Hoje, com o barateamento das medicações, eu acho que nem importam isso mais, entendeu? Mas toda medicação tem o efeito colateral. Tem o efeito que a gente quer e tem os efeitos colaterais. Sabe-se que há uma vasodilatação não só no corpo cavernoso, no corpo do pênis, mas também de todo. Porque muitas vezes o pessoal fala assim, você tomou Viagra porque seu rosto está todo vermelho. Por que fica vermelho? Por que o nariz fica entupido? Por conta dessa vasodilatação. E se a pessoa já toma algumas medicações como vasodilatador coronariano, que são os nitratos, se você adicionar isso, ele pode ter uma hipotensão e com isso desencadear aí um baixo fluxo da coronária, a pessoa ter muita dor, infartar, alguma coisa assim. Então é sempre bom, é pertinente procurar orientação médica, sempre, né? Perfeito. E, doutor, o uso desses medicamentos combinado com álcool também pode ser nocivo? No álcool, na verdade, da esfera sexual, ele tira a ansiedade. Por isso que muitas vezes, principalmente a rapaziada, ou mesmo aqueles casais, eu preciso tomar uma dose de uísque para me ficar bem relaxado. Na verdade, não é relaxado, ele fica menos ansioso. Então é isso que ajuda no desempenho, vamos falar assim. Você tirando um pouco da ansiedade, ele se sente mais confiante e com isso ele pode ter uma ereção mais plena, certo? É assim que funciona. Mas o álcool não é um estimulante no sentido como se pensa. Pelo contrário. Mas combinar álcool com o Viagra pode ser perigoso? Depende aí da sensibilidade de cada um, né? Entendi. Falar assim e taxar, olha, não pode, isso não cabe. Sim, perfeito. É igual a história do antibiótico, que você não pode, enquanto toma, você não pode beber se está tomando antibiótico. Sim. Todo mundo fala isso. Não tem base farmacológica alguma para isso aí. Os mitos, né? Sim, que a gente... porque isso é uma maneira do médico ter o paciente na mão. Sim. Lógico. O doutor falou para mim que eu não posso beber porque a doença é muito grave, você vai tirar o efeito do remédio. Então é uma forma de você manter o paciente debaixo da sua mão, entendeu? Sim. Mas não tem base farmacológica alguma nesse sentido. É bacana porque a gente vem quebrando vários mitos. A doutora Denise nos falou muito sobre a questão do gelado quando está com um problema na garganta, desmistificou muita coisa. Com certeza. Ela brinca que as mães ficam de cabelo em pé quando ela fala, principalmente perto das crianças, mas é fato, né? Exato. Que não existe uma relação direta, mas perfeito. E doutor, em relação à disfunção erétil, o estilo de vida, ele pode influenciar? Ele pode. O que a gente tem hoje, aquilo que a gente estava conversando anteriormente, hoje tudo é metabologia, certo? Aquilo que a gente estava conversando. A testosterona, ela é um hormônio que é lipossolúvel. E a testosterona está ligada no sentido da masculinidade, da agressividade, do macho procurar a fêmea, ter libido, entendeu? Os eunucos, o que eles fazem? Por que o sultão castrava os meninos lá para se tornarem eunucos? Não é porque tinha o risco de ter relações sexuais com as moças do harém, era para não engravidá-las. Porque o eunuco tem a ereção, não tem nada Sim. a ver com a testosterona no sentido de que precisa da testosterona para ter ereção, não é? Então a mesma história se coloca agora. Por isso que é muito mais frequente você ter ereções no finalzinho da madrugada, começo da manhã, porque o cortisol começa a aumentar. Cortisol é um hormônio do metabolismo, né? Até um hormônio que a gente fala, o lute ou fuja, é o cortisol. Testosterona é a mesma coisa. Ela é responsável pela o fenotipo, vamos dizer assim, Sim. masculino, barba, voz grossa, a vontade de ter relação, a libido, Sim. tudo isso aí. E ela começa, porque
os nossos hormônios, eles sofrem uma flutuação durante as 24 horas do dia. Eles não são constantes no nosso sangue, porque as nossas glândulas sofrem a ação da pituitária, que é a glândula da hipófise. E ela, de vez em quando, ela vai soltando durante o dia uma quantidade. É como se a gente chama isso de um flush. Solta uma quantidade maior de hormônios que vão estimular determinadas glândulas, seja pâncreas, seja testículo, ovário e tudo mais. Então, pela manhã, começo da manhã, no final da madrugada, começo da manhã, é onde os hormônios começam a aumentar. Então, muitas vezes é nessa hora que muitos homens gostam de ter relação sexual pela manhãzinha, entendeu? E muitas vezes as mulheres estão cansadas, elas não querem que sejam colocadas à prova nesse momento, importunadas. Entendeu? Não, perfeito. A alimentação, doutor, pode influenciar? Sim, está relacionada com a própria obesidade. Hoje os alimentos multiprocessados, eles são um verdadeiro veneno hoje. E hoje, novamente falando sobre a metabologia, a questão do açúcar. O açúcar hoje é tido como o veneno da humanidade. Seja na forma de açúcar mesmo, o branquinho que a gente coloca no café, seja na forma de um doce, de uma bolacha, de um bolo, que seja, carboidrato. O amido nada mais é do que uma cadeia enorme de glicose, uma glicose atrás da outra. O glicogênio é a mesma coisa, é uma molécula longa, cheia de glicose. Então fala assim, mas eu não me alimento de açúcar, o açúcar eu tirei da minha dieta. Mas ele come um pão, ele come um bolo, então é na mesma, entendeu? E a gente sabe que essa quantidade de energia que a gente não consegue guardar, a gente ou vai fazer calor, vai produzir calor, que é a temperatura que a gente tem, ou vai começar a oxidar. E vai começar a fazer, principalmente no lado da glicose, haver a glicação. A gente, quando vai fazer os exames para saber se a pessoa está com diabetes ou tem um diabetes controlado, você mede o que? A hemoglobina glicada. Então é a hemoglobina que sofre uma ação da molécula da glicose. E isso acontece com todas as nossas proteínas. Sejam elas hormônios, que são proteínas, sejam elas as imunoglobulinas, que são aquelas responsáveis pela nossa proteção, nosso sistema imune, que também, quando você tem um açúcar muito elevado, isso começa a acontecer. Afora a questão da testosterona, que ela começa a se esconder dentro da gordura. Então, tudo tem a ver com a nossa nutrição, com a nossa alimentação. Então, tem que ser algo assim bem equilibrado, bem saudável. Não é que você nunca vai comer açúcar mais, não vai comer um bolo, um sorvete. Mas o equilíbrio, né, doutor? Exatamente, né? No meio que está a virtude. Perfeito. Doutor, o senhor falou sobre testosterona. A gente fala muito, o adolescente tá com os hormônios à flor da pele. Então, existe um momento, em uma determinada idade, onde a testosterona ela tá num nível maior dentro do corpo e depois ela vai reduzindo. Explica para nós um pouco sobre isso. Isso faz parte do envelhecimento. Então, a senescência, o que é? Todas as nossas glândulas começam a diminuir a produção, porque elas vão perdendo células. A multiplicação celular se dá, e é assim que fomos feitos, vamos dizer assim. Duvido muito, aqui não cabe essa discussão, mas duvido muito que nós tenhamos vindo de uma ameba. Porque a ameba a gente conhece ela desde sempre. Então ela também não evoluiu, nada demonstra que ela evoluiu. A mesma coisa acontece conosco. Nós fomos criados assim. Agora, com o envelhecimento, toda a produção nossa de qualquer coisa, seja lá os hormônios, elas começam a decair. Mas ao mesmo tempo, se você tiver uma dieta equilibrada, uma atividade física boa, hoje para qualquer coisa, todo mundo pede isso. Tem que se alimentar melhor, tem que fazer exercício. Então essa sobra de energia, vamos dizer assim, é que é o mal de todas essas coisas que vão acontecendo conosco, entendeu? A mesma coisa na esfera sexual, a mesma coisa. Agora, existe aí a ciência trouxe uma série de coisas. Hoje eu digo que só não tem relação sexual hoje quem não quer. O caso mais extremado é a colocação de uma prótese peniana. Mas os homens acham que a colocação da prótese peniana vai ser uma ereção como ele tinha aos 18 anos de idade. Jamais. A única coisa que faz é manter o pênis ereto. Mas ele fica murcho. A glande não enche, como enche numa ereção normal, entendeu? Então isso quando você fala isso, muitas vezes no consultório você desanima a pessoa. Mas eu achei que... Não é. Ele só vai firmar, vai manter reto para você fazer uma penetração, só. Não é aquela ereção que você tinha aos 18 anos de idade. E acontece isso, a frequência das relações diminui, seja aí
por uma acomodação do casal, já que não se importam mais de ter uma vida sexual ativa, mas de uma forma geral, você bem nutrido, com atividade física boa, você tem uma vida sexual aí até os 70, 80 anos de idade. Eu tenho pacientes no consultório com 78 anos de idade, inclusive teve lá hoje, dizendo que tem relação tranquilo. Mas teve um caso interessante também no consultório, eu vou contar isso, porque você estava falando das medicações, né? Sim. E ele esteve no meu consultório para fazer um exame da próstata e me pediu se tinha alguma coisa que pudesse melhorar a atividade sexual dele. E eu passei realmente uma medicação para ele. Sim. Pedi os exames. Quando foi um mês depois, volta ele com a esposa, com os exames na mão. Aí começamos, eu vi que ela não estava satisfeita, ela estava incomodada ali, sabe? Aí, conversando, ele virou para mim e falou assim, aquela medicação foi uma beleza, mas ó, minha esposa aqui tá brava com o senhor. Eu olhei para ela, mas por quê? Ah, doutor, eu já tinha esquecido dessa parte da minha vida, ter relação. O senhor agora ainda foi acordar esse vulcão aqui. Brincando, mas ela ficou assim, ela não queria mais, entendeu? Faz parte do envelhecimento. Sim, né? sem dúvida, sem dúvida. Não, mas que bacana, é legal trazer essas histórias, que são exemplos, né, doutor? Sim. Que podem caber aí em outras situações. Doutor, então a gente, né, passou, acho que num aspecto geral sobre essas disfunções. É aquilo que o senhor sempre fala nas entrevistas, né? O equilíbrio, né? Manter sempre uma atividade física, uma alimentação equilibrada, tudo isso a gente consegue evitar inúmeros problemas, né? Sim. Eu queria só pontuar uma questão que eu digo assim, que dentro da questão da ejaculação precoce e da impotência, da disfunção, da ausência de ereção, eu digo que são extremos de um mesmo problema. Um é o homem que não consegue ter uma ereção, ele não consegue ter uma relação. Sim. E o outro é aquele que tem uma ejaculação tão precoce que ele também não consegue ter uma relação. Sim. Porque, por definição, a ejaculação precoce é aquela ejaculação que acontece em menos de 1 minuto de penetração, ou, quando não, antes da penetração. Tem casos no consultório que fala, doutor, eu vou dar uns beijos na minha esposa lá, sim, de repente eu me vejo e já estou todo ejaculado. Então, é uma situação grave que mexe muito com o casal. Não, sem dúvida. E para as esposas, então, isso mexe muito porque elas se sentem já menos atraentes. Sim, acho que o problema é com ela, né? Exatamente, é isso aí. Perfeito. E doutor, o senhor já iniciou o nosso próximo assunto, que era a ejaculação precoce. Então, o senhor, uma das perguntas era quando é definido como uma ejaculação precoce. Então, menos de 1 minuto, né, de penetração, ou até mesmo antes da penetração. E a segunda pergunta, doutor, falando sobre ejaculação precoce, é o que causa a ejaculação precoce? Então, hoje a causa maior, vamos dizer assim, a principal, e eu diria que a causa primeira é a ansiedade. A ansiedade. Toda ejaculação precoce tem um fundo emocional. Não há, assim, especificamente, diretamente, uma doença que cause ejaculação precoce. Ou seja, toda a vida sexual daquele homem, ele sempre teve ejaculação precoce. Isso não acontece. E ela ocorre durante a vida sexual de qualquer homem, vez ou outra. Isso não é porque vai acontecer uma vez, você tem que ficar preocupado. Sim. E ir procurar o urologista ou o sexologista, quem for. Mas são casos assim, eu vivi isso muito no consultório, agora na epidemia. Olha só. A pandemia, olha, ela trouxe um descalabro familiar assim, fantástico. Principalmente na parte tocante sexual do casal, sim, né? Porque todo mundo estressado. Sim, sim. Quando não perdeu o emprego, com a ameaça de perder o emprego, uhum, e você ainda tem que chegar em casa, está todo mundo lá. Até foi interessante isso, eu vi um artigo dizendo que foi o tempo onde as mulheres mais sofreram agressão. Sim, eu li também material sobre isso. Nunca, né, se houve tanto agressão. Assim. Exato. Então, você imagine, se é uma agressão, imagine na hora da relação sexual, então. E tem medicações específicas para isso, mas o ideal da ejaculação precoce é procurar um psicólogo, procurar uma psiquiatra. Olha só. Porque não é de fundo orgânico, é fundo emocional, é mental. Então você tem que procurar lá o que é que está te causando isso, porque eu sempre penso assim, se a pessoa chega, que o João chega no consultório com ejaculação precoce, a questão é assim, o cérebro, a mente dele diz assim, João, vamos resolver logo essa relação aqui, porque nós temos muita coisa para pensar. Olha só.
E essa ansiedade, medo de falhar. Sim. Então, ele tem uma ereção, ele quer rapidamente fazer a penetração para terminar, porque senão ele vai falhar. Ele vai, minutos depois, perder a ereção, depois ele não vai conseguir naquela noite, ele vai tentar no dia seguinte, aí ele já fica com isso na cabeça, será que eu vou falhar de novo? E vira um círculo vicioso. É muito triste. Ele pode ser a disfunção erétil em uma situação pode ser que cause ejaculação precoce em outras situações. Sim. Ele, aquela ereção fugaz que ele tem que aproveitar logo, porque senão ele vai perder a ereção, aí ele não vai se satisfazer e nem satisfazer a esposa ou a parceira. Então é algo assim extremamente ansiogênico. Agora tem medicações que você pode dar uma acalmada, né? Sim. Que são os ansiolíticos. Mas faz parte do arsenal. Em relação, doutor, às medicações, o senhor falou são ansiolíticos? Ansiolíticos, isso. Não é um medicamento específico para... Não é um antidepressivo, não é um antipsicótico, não é isso. Sim. Especificamente para tratar a ansiedade. Olha só, não é algo que vai agir, em alguma região do pênis, do saco escrotal, nada. Para você fazer um tratamento tópico, existe realmente, você pode usar um cremezinho anestésico, você passa na glande, com isso vai diminuir a sensibilidade e com isso pode retardar a sua ejaculação. É um tratamento tópico que se faz com xilocaína, que é um anestésico. Certo? Isso é possível fazer. Outra manobra que se faz também é que quando o homem tem um controle bom, se ele sente que vai ejacular, ele rapidamente recolhe e aperta mesmo com o dedo, o dedo polegar e o primeiro dedo, a glande, porque arco reflexo medular corta na hora a vontade de ejacular. Olha só. É um negócio assim, você pode tentar, você explica para o paciente como é que é isso. Mas tem que ser uma coisa muito assim tranquila do casal, porque imagine você. Sim, exato. Você está lá tendo a sua relação, de repente sente que vai ejacular, mas não deu um minuto ainda. Você tem que recolher, apertar a glande, voltar depois. Então corta claro. o ambiente. Sim. Né? E aquilo, né, doutor? O ideal é que o tratamento seja feito da forma correta, né? Sem procurando um profissional da área da psiquiatria, um psicólogo, para que trate a mente, né? Sim, e não adianta você querer trazer tudo para dentro do meu consultório. Não quero eu aqui entrar na seara do psicólogo, do psiquiatra. Sim, claro. Porque eles têm a noção exata como tratar isso. Exato. É um distúrbio do comportamento, no sentido assim de... O cara está muito ansioso, está muito nervoso. Então precisa conversar. E eu não tenho tempo para isso. Sim, a parte claro. cirúrgica, a urologia, ela faz o diagnóstico e pede a ajuda do psiquiatra, do psicólogo. Não é piano a quatro mãos, não é só enquanto urologista, que vou fazer tudo, entendeu? E, doutor, a gente já falou sobre mitos, né? A questão da masturbação. As pessoas, masturbação causa ejaculação precoce, ou vice-versa, não, tem que fazer para não ter ejaculação precoce. Isso é fato ou mito? Não, inclusive os livros tratam que o paciente ele pode ser orientado nesse sentido, quando é algo que está deixando ele extremamente angustiado, se masturbar primeiro e depois ter uma relação sexual, porque ele vai demorar um pouco mais para poder ter a ejaculação. Casos graves, não. Ele acaba de ejacular, se ele for ter uma relação, ele vai ejacular rapidamente também. Não é a regra, mas também é uma forma de trazer para o arsenal terapêutico, é isso aí. Masturbe-se primeiro, ejacule, depois você vai ter a relação. Aí há uma demora maior. Entendeu? Perfeito. Porque existe o que a gente chama de tempo refratário, período refratário. É entre você ter uma ereção, ejacular, e depois a próxima ereção. E com ejaculação ou não. Isso a gente chama de período refratário. Porque tem que fazer uma limpeza dentro do pênis, vamos dizer assim, daquela substância que causaram a ereção e depois a detumescência, que é a perda da ereção. Isso tudo é arco reflexo. Então tem que estar com o sistema nervoso funcionando direitinho, um reloginho, para que isso aí funcione bem. Porque é o tal negócio, se eu quero pegar esse copo, eu vou e pego o copo. Então é o sistema nervoso voluntário. Sim. Agora, você não vai falar para o pênis, suba que eu quero ter uma relação agora. Não tem por quê? Porque existe sistema nervoso involuntário. E dentro desse você tem dois tipos, o simpático e o parasimpático. Olha só. É o parasimpático que prepara o ato. Então é o parasimpático que te dá a ereção. E o simpático é o que te dá a ejaculação.
Então são coisas completamente diferentes. Entendi. Mas tem que estar tudo funcionando como se fosse um reloginho mesmo para... E tem exames, tem uma boa conversa, um exame clínico bem feito, exame físico bem feito. Você consegue ter tudo isso aí. E volto a insistir novamente, porque muitas vezes vão lá no consultório com a queixa de disfunção sexual achando que tem algum problema na próstata. Não tem nada uma coisa com outra. Era uma das perguntas também. Se existe essa ligação. Eu estou tendo esse problema aqui. Será que é um câncer de próstata que está passando despercebido? Não tem nada uma coisa com outra. Não, entendeu? Perfeito. Doutor, a idade, ela pode influenciar na ejaculação precoce ou também é um mito? Não, é um mito, porque na verdade, se é o aspecto maior, é a parte da ansiedade, a ansiedade ocorre em qualquer idade, tá certo? Agora, tem casos relatados de homens com seus 60, 70 anos que têm ejaculação precoce. E o mais comum é a molecada que está começando a sua vida sexual. Então, aquela ansiedade de querer fazer rapidamente, aquela coisa toda. Sim. Muitos casais vão, como a nossa região tem muita cana, eles dentro do carro vão aí para o meio do canavial para ter uma relação. É uma situação extremamente ansiogênica. Você não sabe se vai chegar alguém ali, se vai sofrer um assalto, uma agressão. E é comum isso no consultório. Eu sempre pergunto, onde você costuma ter as suas relações? É na sua casa? É na casa dela? Ou é no motel? Ou é dentro do carro? Porque você tem que saber em que situação que se dá aquela relação. Ó, doutor, só acontece. Se eu estou no motel, tudo bem, a coisa vai bem. Mas se eu estou lá no meio da cana... eu não, rapidinho já acabou. Mas é lógico, não precisa nem de remédio para isso aí. Entendido. É como o ambiente, né, acaba influenciando na nossa mente, que influencia diretamente no nosso corpo. Sim. E como? Perfeito. Doutor, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Informações importantes, né, passadas de uma maneira muito clara, né? O doutor sempre tem uma forma muito didática e muito clara para passar tudo isso. Informações muito importantes não só para a vida do homem, mas para a vida do casal, não é mesmo? Porque sexo é uma situação importantíssima dentro de um casamento. Então foram informações bastante relevantes. E agora eu deixo o microfone, doutor. Se uma pergunta deixou de ser feita, se um ponto a gente precisa reforçar, o microfone com o Dr. Daniel Molinar. Eu só volto a insistir que se o homem que vai procurar o meu consultório, o consultório de um outro urologista qualquer, com uma queixa sexual, que leve a sua parceira, que leve a sua esposa, quem for. Porque a conversa é diferente, a gente tira mais dúvidas. Uma pergunta que eu posso fazer para ela e ela responder e vice-versa, ele não teria a oportunidade ou a liberdade de fazer, entendeu? Então eu acho que funciona bem assim. Exceto masturbação, é você e você. Sim. Agora, na relação sexual, é você e a parceira, seja ela esposa, namorada, o que for. Então é uma conversa que ela flui melhor, e é muito melhor para diagnóstico, é muito melhor para tratamento, entendeu? Perfeito. Mas é isso aí. Doutor, só tenho a agradecer mais uma vez. Mais uma vez. Muito obrigado. Pessoal, então este foi mais um vídeo do programa Unimed Você. Lembrando que os contatos do Dr. Daniel Molinar estão na descrição desse vídeo, e você que tem uma crítica, uma sugestão, um elogio, você pode nos estar enviando para a nossa equipe através do e-mail comunicacão@unimedlp.coop.br. Este material e todos os outros vídeos do programa Unimed Você estão nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também no nosso site www.unimedlp.coop.br. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.